Boa noite, boa noite. Já vamos iniciar nossa live. Faltam poucos minutos. Arraste os móveis e vamos junto. Vamos chegando, pessoal. Boa noite. Vamos chegando. Vamos esperar chegar mais algumas pessoas e também dar o horário para darmos início a essa nova caminhada, ok? Mais alguns minutos para darmos início e começar a falar sobre a live, como vai funcionar, como vai ser as atividades, ok? Isso aí. Por enquanto, quem já está online vai pegando um espaço aí na sua casa, tá? Para darmos início. O espaço não precisa ser tão grande, ok? Isso aí, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa live que vai dar início hoje. Isso aí, pessoal. Mais 2 minutos para darmos início, ok? Vamos lá, lembrando, pegue sua garrafinha de água. Deixe uma garrafinha de água para você estar bebendo aí no intervalo dos exercícios. Se caso precisar também, uma toalhinha, ok? Para fazer a atividade. Aqui eu tenho um tatame, mas você não precisa. Se não tiver, ok? Pode fazer no tapete mesmo ou no chão. Vamos lá, vamos ver quem são as pessoas que estão online. Isso aí. Vamos lá, pessoal. Muito bem. Camila Romero. Rodrigo Barros, Renan 19, isso aí, Alex, vamos lá, isso aí, chama a família, chama os amigos, isso aí, força, bora, vamos treinar, isso aí, boa Camila, vamos treinar. Jace, todo mundo aí esperando para dar início às atividades. Jaque, Rafa Lima, sucesso, hein? Sucesso, a Isa, Tatá, opa, Gessé, vamos Gessé, bora, força, isso aí, compartilha, comente, manda para todo mundo aí, vamos treinar. Vamos lá, galera. Só mais 1 minuto, hein? Mais 1 minutinho para dar início às nossas atividades. Ainda dá tempo. Chama todo mundo, hein? Vamos treinar. Chama todo mundo. Já arrastaram os móveis. O espaço está preparado. Isso aí, sucesso. Vamos dar um gole na água. Certo? Deixa a garrafa de água bem próximo, uma toalhinha e só.
Bora! Vamos lá, pessoal. Boa noite para todos. Sejam todos bem-vindos para nossas lives. Vamos dar início hoje, dia 20/10, às 20h20. Estamos iniciando a nossa live, ok? Avisa para todo mundo, chama os amigos, familiares, aquele pessoal que está em casa e não está fazendo atividade, está com medo de ir numa academia por conta, né, do coronavírus, mas dentro da sua casa você não precisa ficar parado, você pode estar realizando atividade, tá? Então lembrando a todos, toda terça e quinta às 20h20 vamos iniciar as nossas lives. Lembrando, você vai fazer dentro da sua casa, você só precisa de um pequeno espaço, ok? Não precisa ter um tatame, um colchonete. Você vai fazer essas atividades só com o espaço e o peso corporal, ok? Aqui tem um tatame, mas pode ser um tapete ou nada, ou uma toalha, tá bom? Vamos lá, vamos acabar com o sedentarismo. Vamos dar início, vamos fazer um grande passo, tá? Para a sua saúde, para a saúde de todos nós, ok? Lembrando, as atividades vai ser sempre dia de terça e quinta às 20h20, ok? Então hoje vai ser a primeira aula, quinta-feira vai ser a segunda e assim por diante. Vamos lá, como vai funcionar a live, tá? A live de hoje nós vamos fazer as atividades, são 10 exercícios, ok? 10 exercícios. Cada exercício vai ser realizado durante 1 minuto. Por 1 minuto de intervalo, ok? Como que você vai realizar o exercício? Você vai realizar de acordo com o seu condicionamento físico. Eu vou falar que é 1 minuto e vou marcar no meu relógio. Se dentro desse 1 minuto você ficar cansado, não tem problema. Você está na sua casa, para, dá uma respirada. Quando sentir bem, volta e faz o exercício, ok? Para quem está com condicionamento físico e está achando que esse 1 minuto o exercício não vai ser tão puxado, você quer dar uma acelerada, um gás a mais, você melhora a sua intensidade, você pode fazer um pouco mais rápido, dependendo do exercício, ok? Preste atenção que durante os exercícios eu vou dar alguns feedbacks, tá? Então eu vou corrigir a postura, vou falar como é a sua postura, né? Se você está para estar inclinando o tronco, jogando quadril, eu vou estar dando algumas dicas durante o exercício, ok? Então vamos lá, vamos iniciar o aquecimento. Vamos lá, o primeiro exercício, vamos fazer uma corridinha no lugar, tá? Então você vai fazer uma corridinha no lugar. Esse é o aquecimento. Deixa eu só dar uma olhada. Vamos lá, galera. Vamos dar início então. Aquecimento. No seu próprio lugar, você vai fazer um movimento de corrida, ok? Vamos lá, corridinha no lugar. Ó, braço e perna ao contrário. Faz um movimento de corrida. Ok? Ó, vou ficar de lado. Ó, movimento de corrida. Tá? Aí, muito bem, bem curtinho. Tá acabando. Aí, respira um pouco. Vamos lá. Agora vai fazer um saltinho no lugar, tá? Então vai saltando. Saltando para aquecer. Boa. Ó, lembrando, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Saltando, isso, boa. Aí, respira, ó, gira o braço para frente. Boa. Girando o braço para frente. Aí, trocou, gira o braço para trás. Isso, girando o braço para trás. Muito bem, galera. Isso aí. Vamos lá, saúde. Isso! Boa, muito bem. Cruzando o braço. Isso. Aê! Ó, um polichinelo. Lembrando, fecha a perna, bate o braço. Abriu,
Bate o braço lá em cima. Aposta lá em cima. Boa. Aê, dá uma respirada. Ó, cruzando a perna, uma na frente, outra atrás. Soltando e trocando a perna. Tudo no lugar, ó, de lado. Aê. Agora vamos fazer um agachamento, um pequeno agachamento com um saltinho. Certo? Agachou, soltou, agachou. Aê, muito bem. Ó, o aquecimento já foi, hein? Isso foi só aquecimento. Vamos ver o que o pessoal está respondendo aí. Boa, isso aí, Renan. Vamos treinar. Carol. Boa, o aquecimento já foi, pessoal. Respira, bebe uma água e vamos começar agora o treino em si, a parte principal. Ó, chegou um convidado especial, hein? Kaique vai fazer junto com a gente. Boa, Caicão. Vamos lá, pessoal. Quero ver, hein? Beberam água? Vamos lá, hein? Vou falar a sequência. Você vai fazendo junto com o papai, beleza? Ó, agora vamos dar início. Primeiro exercício, vamos fazer 1 minuto dele. Depois vamos descansar 1 minuto e eu vou passar o próximo exercício. Primeiro exercício é corrida no lugar, que nós usamos para o aquecimento. Só que agora você já sabe que é 1 minuto. Então você pode aumentar mais a sua intensidade. Ok? Tudo bem? Ó, vou marcar no relógio, hein? 3, 2, 1, vai! Correndo no lugar. Ó, levantando o joelho pra cá. Isso! De lá pra frente, postura. Ó, levanta o joelho. Cada um faz de acordo com a sua intensidade. Tá? Então você já sabe que é 1 minuto. Quer fazer mais rápido? Você acelera. Se pra você tá puxado, faz mais devagar. Tá? Vamos lá, isso aí. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Isso, Cacá, muito bem. Boa, pessoal, vamos lá, falta pouco. 20 segundos. Quem estiver bem, acelera agora. Para quem está bom, mantenha o ritmo. O importante é tentar não parar, ok? Boa. Mais forte, Cacá. Isso. 2, 1, deu. Respira. Puxa o ar pro nariz. Solta pela boca. Vamos lá. Quero ver como que tá aí, pessoal. Todo mundo bem? Todo mundo fazendo aí direitinho? Boa. Respira. Cá, vai no seu ritmo. Se cansar, você para um pouco. Se der, você continua. Vamos lá. Qual que é o próximo exercício, pessoal? Agora, o próximo exercício é polichinelo, tá? Então é aquele que a gente fez no início. Perna fechada, bate aqui do lado. Abriu a perna, bate lá em cima, ok? Prepara. Vai! 1 minuto. Bora cá. Isso, vamos lá, força! Puxa o ar pro nariz, solta pela boca. Ó, boa! Vamos lá, hein? Todo mundo treinando, todo mundo consegue. Vai pra frente. Isso! 20 segundos. Puxa o ar pro nariz, solta pela boca. Quem conseguir fazer direto, vai direto. Quem não aguentar, para, respira um pouco.
e depois continua. Deu! Aê! Respira! 1 minuto para descansar, pessoal. Zé Bibiá. Boa! Todo mundo firme aí? Isso aí, pessoal. Vamos lá, hein? Tá no intervalo de descanso. Próximo exercício, já vou avisando para vocês. Vai deitar e vai fazer um abdominal curto, ok? Ainda estamos no intervalo. Deu 25 segundos. Como que é um abdominal curto? Eu vou te mostrar. Nós vamos deitar agora e vamos fazer no chão. O que é isso? Para quem não conhece, que nem é o caso do Kaique, vai aprender já já. Falta 15 segundos para começar. Vamos lá, deita daquele lado. Deitado, certo, pessoal? Deitamos. Vai flexionar o joelho e vai subir até onde consegue. Vai. Isso, curtinho. Não precisa subir tudo não, cara. Só curto. Isso. Boa. Vamos lá. Curto, não precisa subir muito. Isso, não deitar para baixo. Bora! Força, galera! Vamos lá, já foram 20 segundos. Quem cansou já sabe. Para um pouco, respira, depois volta. Boa! Muito bem, muito bem. Força! Vamos lá, quem conseguir direto, vamos junto. Curtinho o pescoço firme e sobe. Curtinho aí. 10 segundos. Bora, deixar todo mundo abdômen trincado. 5, 4, 3, 2, 1. Aê! Boa! Vamos lá, 1 minutinho para dar uma respirada. Vamos ver como que tá aí o pessoal. Todo mundo bem? Todo mundo fazendo direitinho? Vamos lá, força aí. Estamos no descanso. Já vou falar qual que é o próximo exercício. O próximo exercício agora é o polissapato, ok? Como que funciona o polissapato? Uma perna na frente, meu exemplo aqui, esquerda na frente, braço direito no alto. Subo e troco, ok? Ó, minha perna esquerda foi para trás, subi o braço esquerdo e a perna direita. Esse é o movimento do polissapato. Falta 20 segundos para descansar, hein? Pouquinho, hein? Tá acabando. Vamos lá. Vou começar fazendo de lado, para vocês visualizarem melhor. Vamos lá, Cacá. Levanta. Peraí, teacher. Educação física. Vai começar. 5. Tem uma piada, ó. Não dá. Se você vai pro 3, trabalho, 2, você tem que fazer pelo sapato. Isso. Vamos lá. Ó, boa. Eu só não consigo. Eu acho fácil. Isso, alternando a perna. Olha lá, do lado. O Cacá tá fazendo de frente. Já fiz uma área de polichinelo. Foi difícil. Ó, postura. Inclina um pouco o tronco e vai alternando braço e perna. Lembrando, se tiver fácil, acelera. Se pra você tá confortável, não dá pra acelerar, continua. Mantém o ritmo. E se estiver muito cansado, descansa. E se estiver muito cansado, descansa. Lembrando, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Alternando o braço pra cá, você ficando na frente. Tá acabando. Galera, 10 segundos. Quando você vai 3, 2, 1. Deu. Aê. Boa. Respira. pra uma professora de educação física, quando você vai pro trabalho, quando você vai pra lá, você faz polo sapato. Tem que colocar o sapato. Quando você fica em casa, faz polo chinelo. Verdade. Ó, tá acabando já descanso, hein? Já foram 25 segundos. Próximo exercício. Tem alguém cansado aí? Não. Se tiver, você descansa um pouco. Por 1 minuto. Agora nós vamos deitar e vamos fazer um abdominal com a perna cruzada. Ok? Falta 20 segundos. Ó, lembrando, o que não te desafia
não te transforma. Então, vamos lá superar esses desafios. Vamos lá, hein? Sem medo. Deitados, está acabando. 5, 4, 3. Ó, cruzou a perna e sobe. Sobe. 1. Boa. Sobe. 0. Braço vai ao contrário da perna. Isso. Contrário, Cacá. Ó. Na perna, vou com o braço. Isso. Abre o outro braço para te dar equilíbrio. Vamos lá. Ó. Para quem não está visualizando. Ó. Isso. Difícil. Será? Vai conseguir fazer direto 1 minuto? Quem não conseguir, para, descansa. Ó, flexiona a perna, apoia a outra em cima e sobe. Flexiona uma outra perna, tá reto. Eu caí. 15 segundos, vamos lá, hein? Alguém tá suado aí? Eu tô derretendo já, hein? Eu também. E é que eu acabei de chegar. Quem não aguentar, para, vamos respirar. 3, 2, 1, deu. Aí, respira. Respira, tem mais 1 minuto pra gente fazer pro outro lado, ok? Lembrando, ó, observa. Flexionei uma perna, tá? Cruza a outra e apoia. Eu vou subir ao contrário, tá? Meu cotovelo vai sentir ao joelho ao contrário. Não precisa subir tudo, tá? Faz um movimento curto. Beleza? 30 segundos, tá acabando, hein? Fiquem deitados aí, vamos ver como que tá aqui, pessoal. Boa, vamos lá, galera. Isso aí, tô gostando, hein? Chama todo mundo, hein? Deitado. Agora, ó, perna esquerda cruzada. Tá acabando. Mão direita apoiada, certo? Vamos subir. 2, 1, vai, subir. Eu tô arrumando minhas calças. Eu esqueci de trocar as chaves. Boa. Vamos lá, cada um no seu tempo. E cruzar a outra perna. Isso, do outro lado. Boa. Aí, Cacá, usa o outro braço para dar equilíbrio. Isso, deita. Postura. Boa. Vai. Força. Isso, não precisa subir mais que isso, Cacá. Só curto. Curte, Felipe, ó. Não precisa subir tudo. Não, curto. Ó, eu não tô subindo tudo, ó. Isso. Vamos lá, força, galera. Tá acabando. Quem tá sentindo o abdômen aí, ó? Tá pegando fogo já o abdômen. Bora. Tá pegando do lado. 15 segundos, tá acabando. Depois de acabar tudo, vai estar pegando água. 3, vamos lá. 2, 1, deu. Boa, galera. Respira. 1 minuto para descansar. 1 minuto. Como que tá o abdômen aí? Ó, filé, né? O meu já é só esqueleto agora. Ó. Esqueleto. Bonito. Agora o próximo exercício, vamos lá. Próximo exercício, você vai fazer um agachamento tocando no chão, ok? Vai afastar um pouco a perna, vai descer com o braço esticado, toca no chão e sobe. Tem mais 30 segundos para descansar. Pronto. Quem já está cansado aí? Tem alguém cansado aí? Aproveita esses 30 minutos. Não, segundos. 10 segundos, está acabando. Pronto. Eu acho que eu já fiz esse exercício na minha aula de educação física. Vamos lá. 2, 1, vai, desceu. Não, ó, coluna reta e desce. Agacha, como se fosse sentar. Não, ó, tô agachando. Assim? Quase isso, deixa o tronco reto, olhando pra frente, vai. Ó, assim? Isso. Arruma um pé, um fora do colchonete e outro dentro. Pra ficar reto. Tá muito aberto. Aí, vai, desce. Vamos lá, galera. Boa. Força. Mais 30 segundos. É um pouco difícil. Vamos lá. Olhando pra frente, coluna reta e desce. Ó, vamos lá, galera. Ó, desce. 20 segundos. Vai, Vai direito.
Vamos. Força, pessoal. Coluna reta aí. 10 segundos. Isso. Deixa o pé inteiro no chão. Subindo, não estica todo o joelho. Deixa o joelho um pouco flexionado. Boa. Aê. Muito bem. Respira. Puxa o ar para o nariz. Solta pela boca. Bora. Quantas pessoas estão treinando aí junto com a gente? Ah, show, hein? Muito bem. Quantas? 20. Bora, próximo exercício, hein? Próximo exercício, prancha. Como que é o exercício prancha? Você vai apoiar o seu antebraço, travar o abdômen, a lombar e vai segurar a posição retinho, ok? Na ponta do pé. Se tiver muito difícil, pode apoiar o joelho. Assim? No chão. Vamos lá, ó, vou mostrar, ainda não tá valendo, tá? Então, como que é o movimento de prancha? Apoia o antebraço e segura. Se tiver muito difícil, apoia o joelho e tira o pé. Ok? Vamos lá? 3, 2, 1, valendo. Prancha, segura. Na ponta do pé, coluna reta. Isso, Kaique. Olhando para a mão. Quem não aguentar, baixa, respira um pouco e volta, ok? Ó, pranchinha. Tô de lado, dá para todo mundo ver, ok? Segura. Isso aí. Eu não sei se você falou que é difícil ou fácil. Postura, tronco reto, alinhado, olhando para a palma da mão. Quem caiu, não tem problema. Respira. Tenta de E novo. depois volta. Vamos lá. Tá acabando, hein? 10 segundos, pessoal. Tronco reto, trava bem o abdômen e segura. 3, 2, 1, deu. Boa! Ô professor, eu tenho uma coisa que não é sobre educação física, mas sobre tubarão. Sabe por que tubarão ataca surfista? Por quê? Porque a visão dele é muito ruim. E ele vê o surfista e ele pensa que o surfista, quando ele tá assim, ó, pensa assim, ele pensa que é uma tartaruga, uma das presas preferidas do tubarão. Ó, próximo exercício é movimentação lateral, ok? Tá? Falta 30 segundos ainda. Respira, puxa o ar pro nariz, solta pela boca. Movimentação lateral, simples, ó. Foi do lado, vai de acordo com o seu espaço, ok? Se o seu espaço é curto, dá 2 passinhos para um lado, 2 para o outro. Vai, se o seu é um pouco maior, você continua. Pronto. 10 segundos. Pode falar, né? 3, 2, 1, vamos lá. Boa, movimentação lateral. Isso, ó, vai e volta. Se seu espaço for curto, ó, 1, 2. Se for curto, você pode fazer direto ou dar 2 passinhos e troca, tá? Vai de acordo com o seu espaço. Aquele espaço. Meu Deus. Boa! Vamos lá, muito bem, Cacá, isso aí. Isso, tem espaço, ó, vem até o final e volta. Boa! Quem estiver bem, dá uma acelerada, ó. Dá uma acelerada. Puxa, vai para o nariz, solta pela boca. Não turbo. Quem tiver, bom, bem. Boa, pessoal, vamos lá. Firme, sem parar. 3, 2, 1. Aê! Respira. Puxa o ar para o nariz, solta pela boca. Se quiser beber uma água, tá no intervalo, ok? Vamos lá, como é que tá, galera? Todo mundo firme aí, treinando. Ah, isso aí. Suado já? Tá cansado? Ó, tem mais 30 segundos. O próximo exercício é passada lateral. Ó, tô aqui, certo? Passei, afastei a perna, desce. Juntou, afasta e desce de novo. Beleza? 15 segundos.
por quê? Porque essa camisa tem tudo. 5, 2, 1, vamos lá, ó. Fez a passada e desce. Afastou, desce. Isso, ó, juntou, afasta, desce. Juntou, afasta, desce. Junta, isso, ó, juntou, lava. Boa, coluna reta, olhando para frente. Boa, ó, desce. Bora, tá acabando, pessoal, tá acabando. Olhando pra frente, coluna reta, olhando pra frente. Isso, devagar. Olhando pra frente, não joga muito. Boa. Isso aí. Vamos lá, vamos lá. Já acelera, dá o turno. Boa. Muito bem, vai trabalhar a parte interna da coxa. Tá acabando, 5 segundos. Eu já faço assim, ó. Aê! Deu! Respira, 1 minutinho para descansar para o próximo exercício. Próximo exercício, vamos lá. Aquela tradicional flexão de braço, ok? Pode fazer na ponta do pé ou de joelho. Vou mostrar por enquanto, mas ainda está no intervalo, certo? Ó, vamos lá. Na ponta do pé. Ou apoia o joelho, tronco reto e faz o movimento. Ok? Afasta o braço mais ou menos na largura do ombro, ok? 20 segundos. Ó, suor tá vindo, hein? Suor tá pegando fogo. A lava tá pegando 10 fogo. segundos. Tá pegando fogo. Vamos lá, e o treino, lembrando, é para todo mundo, hein? Pai, mãe, vovó, vai todo mundo treinar. Vamos lá? Na ponta do pé ou de joelho. Força. Boa. Boa, Cacá. Isso aí. Força. E eu que não faço muito bem isso. Tocar de lado. Olha lá, ó. Boa, galera. Vamos lá. Escorregadinho. Lembrando, não aguentou, ó. Apoia o joelho e vai. Certo? O importante é não parar. Cansou? Dá uma respirada e vai. Tá acabando. 5, 4. Aê, respira. Boa. Isso aí, pessoal. Acabou a primeira volta do circuito, hein? Agora vamos dar um descanso a mais. Já foram uns 10 exercícios. Agora bebe água, dá uma respirada para fazer tudo de novo. São 2 vezes essa sequência de exercícios. Eu já morri com a primeira. Vai ter lava dentro de lava. Respira. Bebe uma água. Chama a família toda aí, vamos treinar. Morri. E aí, dá o feedback, pessoal, como que tá aí? Quem conseguiu fazer tudo? Quem tá muito cansado? Quem achou que foi tranquilo? Tem nada a vestir. Agora o descanso vai ser maior, ok? 3 minutos. Bora, ó, vou dar o descanso agora, é de 3 minutos, tá? Vamos descansar 3 minutos e a próxima sequência vai ser exercícios de 30 segundos, não vai ser mais de 1 minuto, tá bom? Lembrando, se tiver muito puxado, muito cansativo, você descansa, tá? Não consegue fazer os 30 segundos direto, não tem problema. Faz no seu limite, tá? Faz de acordo com o seu condicionamento físico. Dá uma respirada e volta de novo. Lembrando, são 10 exercícios agora, de 30 segundos, vai descansar 30, ok?
ok? 10 exercícios. Moleza, hein? É 30 segundos. Nem 1 minuto. Boa! Aí, ó, o pessoal falou que tá treinando, hein? E tá tranquilo o exercício. Só 30, olha o pessoal falando que foi só 30 segundos, que quer mais. Olha o Kaique lá, olha a situação do Kaique, ó. Eu tô morrendo aqui, gente, por favor, né? Me judia. Tô morrendo. Tô cansado. Cansaço. Ó, tá acabando, hein? Ó o relógio, ó. Já vai dar 2 minutos, ó lá, 2 minutos, falta mais um de intervalo para iniciar tudo novamente. Vou beber água? Por favor. Ih, tá quase caindo. Pode tomar. Depois eu encher. Não fica falando tanto. Não tiver. Fica contando história. Boa, pessoal! Ó, falta 40 segundos, hein? Chama todo mundo aí. Quem não fez a primeira, chegou agora, ainda dá tempo. Vamos treinar, hein? 30 segundos. Lembrei de uma coisa engraçada. Ah, mas depois você conta. Tá bom. Vamos lá. Primeiro exercício, vamos lá, em pé. Vai fazer corrida no lugar, hein? Falta 15 segundos. Fácil. Muito fácil. Vamos lá, ó. 5 segundos, tá acabando. Corridinha no lugar, hein? Tranquilo. Como é 30 segundos, se você quiser acelerar, vamos lá. 3, 2, 1, vamos. Corridinha no lugar, ó. Isso, muito bem. Quer acelerar? Vamos lá, ó. No lugar. Eu gosto de fazer corridinha mesmo. Boa. Vamos lá. Tá acabando. 10 segundos, ó. Tá bem aí, acelera. Vem no ritmo, vai. Pra você que já tá cansado, vai mais na boca. Aê, deu. Boa. Respira, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Boa, Cacá, muito bem. Está cansado? Sim, vou tirar o suor de cabelo. Próximo. Polichinelos. Lembrando, fechou, abriu. Tá acabando o descanso, hein? 5, 4, 3, 2, 1, vai! Polichinelo, boa! Controla a respiração, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Vai, mais 15 segundos. Tá cansado? Vai um pouquinho, descansa, depois volta. Aê, deu. Respira 30 segundos. Dá uma respirada. Vamos para o próximo exercício. Próximo exercício, lembrando, deitado, abdominal curtinho, ok? Sobe só um pouco, sem trabalhar o abdômen. Pro abdômen. Vamos lá. Deitou. Ó, exercício curto. 5, 4, 3, 2, 1. Vai, curtinho, ó. Não aguenta muito. Quem cansou, dá uma respirada. Quem aguenta, vai direto. Cada um de acordo com o seu condicionamento físico. Falta 10 segundos. O abdômen já morreu, porque dessa vez 3, 2, 1. Aê! Respira. Respira, descansa um pouquinho. Vamos lá, 30 segundos, moleza, hein? Agora o próximo exercício é pôr sapato. Lembrando, trocamos braço e perna, ok? Vamos lá, falta 10 segundinhos para fazer a próxima. Fica de pé. 3, 2, 1. Ó, braço e perna ao contrário. agora pro trabalho. Bora, força! Vamos lá, galera.
sem parar. São poucos segundos. Quem estiver bem, acelera. Será que alguém vai inventar podcast? Então, vamos lá, tá acabando. 3, 2, 1. Respira. 30 segundinhos, respira. Bebe uma água rápido se quiser. Deitado, abdominal, perna cruzada, hein? Vamos lá, lembrando, ó. Deitei, cruzo a perna direita, apoia o braço esquerdo e sobe, tá? Ó, ao contrário, cruza o braço. 3, 2, 1, vai, ó. Peguei o marzinho, correndo. Ó, vem cá, ó minha perna. Isso, vai. Põe a mão na cabeça, ó. Ó, a perna, isso. Só. Boa, isso. Só vai e volta. Boa. Muito bem. Isso aí, Cacá. 5, 4, 3, 2, 1. Aê, respira. Já fica deitado, vai trocar a perna, ok? Então quem estava aqui, ó, perna direita lá em cima, troca. Perna esquerda, cruza, fica no alto. A mão direita na cabeça. Eu vou subir para o outro lado. O braço que está no chão serve como apoio, ok? Bruno, posso falar? Eu tô dormindo. Se você não aguentar tudo até aqui mesmo, só assim, ó. 3, 2, 1, vai! Perna ao contrário. Vai. Do outro lado. Então você. Eu tava assim. Então você faz abdominal pro outro lado. A outra mão na cabeça. Vamos lá, 10 segundos, tá acabando. 5, 4. Boa, vamos lá. Deu, aê, respira. Ai, na cabeça. 30 segundos, descansa. Ó, essa foi curtinha, hein? Ó, foi rápido, já estamos acabando a sequência. Próximo exercício, vamos lá? Agachamento tocando a mão no chão. Falta 10 segundos. Levanta, puxa o ar para o nariz, solta pela boca. Ó, coluna reta. Vai agachar, toca no chão e volta. Vamos lá? Vai, valendo, galera. Foi no banheiro. Boa, força. Isso, vamos lá, força, força. Bora, boa. Vamos, galera, continua, continua. 5, 4, 3, 2, 1. Aê, respira. Respira, puxa o nariz, solta pela boca. Vamos lá. Próximo exercício, prancha, lembrando, vai fazer um triângulo aqui, ó, com o antebraço apoiando na mão, tem que sustentar o corpo. Vamos lá? 3, 2, 1, ó, segura. 30 segundinhos. Quem não aguentar, vai de joelho. Boa. Sem apoiar a cabeça, sustenta o corpo. Boa, Cacá. Isso aí. Trava o abdômen, trava a lombar e segura. Assim, ó. Não, não. Pescoço reto e firme. 5 segundos. Aê, deu. Respira. Esse não cansa tanto. Respira. 30 segundinhos para descansar para ir pro próximo. Ai, não posso nem deitar no braço, meu braço tá todo Próximo suado. exercício. Lembrando, movimentação lateral, de acordo com o seu espaço, ok? Levanta 10 segundos. Porque não tô no Stark no. 5, 4, 3. Bora! Vamos lá, movimentação lateral. Isso.
Boa, cada um no seu ritmo, ok? Ah, 5 segundos, está acabando. Boa, deu, respira. Vou ficar parada. Próximo exercício, passada lateral, tá? Então lembrando, ó, começa com as duas pernas unidas, afasta e agacha. Juntou, afastou, agacha. Pra quem nunca tinha... Mais pro meio. 3, 2, 1. Vamos lá, ó. Juntou, tronco reto, usa o braço para equilibrar. Postura, boa. Indo para frente. Muito bem, Cacá. Isso aí, parabéns. Vamos lá, tá todo mundo aí de parabéns, hein? Fazendo todo o treino. 5 segundos. Aê, deu, respira. Vai, para fechar com chave de ouro, flexão de braço, ou de joelho, ou na ponta dos pés, ok? Vamos lá, hein? Quero ver, hein? Tem gente que tem chave de diamante em vez de ouro. Só pra deixar. 10 segundos, vamos para o chão, vamos lá. Ó, ou de joelho, está na minha frente, ou de joelho, ou na ponta dos pés. Vamos lá, 30 segundos, pessoal, força. Bora, força, força, sem parar, hein? É o último. Dá aquele gás. Eu tô indo bem, né? Boa, 10 segundos. Então já passou 20. Que 20? 5. 30. Eita. Boa, galera. Isso aí, muito bem. Respira, puxa pro nariz, solta pela boca. E aí? Manda tudo aí que eu quero ver. Quem cansou, quem não cansou, como está todo mundo. Agora vamos dar uma respirada, porque finalizou o treino, ok? Por enquanto está todo mundo descansando. Quero ver os comentários. Vai ter mais? Alguém está cansado aí? Respira, toma água. Bora, ó, isso aí, o treino foi top. Fez tudo, Tata? Eu também tô suado aqui, ó. Acabou, ufa. Boa, Camila. Boa, Cacá. Pelo amor de Deus. Acabou. Alguém mais tá cansado ou só eu? Boa, Bruninho. Treinou mesmo? Tira a print aí, pessoal. Tira a foto de vocês. Quero ver quem tá cansado. Quem treinou aí, hein? Bebe uma água, dá uma respirada. Isso aí, pessoal. Parabéns para todos. Parabéns para todos vocês, todo mundo que participou, que fez o treino. E hoje foi só aquele primeiro passo, ok? Outros dias vão vir e vai ter mais treinos. Chama todo mundo, chama os amigos, para todo mundo dar início a essas atividades, tá? Para todo mundo aí, quem é sedentário, sair do sedentarismo, para iniciar uma vida mais ativa, mais saudável, né? Agora estamos vendo na TV o tempo todo falando que a atividade física é da área da saúde. Sim, é da área da saúde, vai te ajudar a prevenir muitas doenças e combater algumas que não tem remédio, que não tem medicação, né? A atividade física ajuda no estresse, né? Alivia as dores musculares, melhora o humor, né? Além da estética e muitos outros objetivos que você pode estar alcançando realizando atividade física. E ó, que nem eu falei, a atividade é para todo mundo. Ó, eu fiz, meu filho Kaique fez, vocês aí fizeram, né? Cada um vai de acordo com o seu condicionamento físico. Todo mundo pode estar treinando, ok? Não tenha preguiça, tá? Vamos sair do sedentarismo.
você está dentro da sua casa fazendo uma atividade excelente, tá? Então, para quem está falando, mas está chovendo, não quero ir para academia, eu tenho vergonha, entre outras desculpas que nós colocamos, não temos tempo. Temos tempo sim, tá? Agora vamos realizar essas atividades online toda terça e quinta às 20h20, ok? Compartilha com os amigos, chama todo mundo para fazer as atividades. E parabéns novamente para todos vocês. E outra coisa, já estava esquecendo. Tirem foto de vocês para a gente estar fazendo um antes e um depois para você ver a sua evolução. Você vai sentir, quem fez a atividade hoje, que estava parado, deve ter sentido muito cansado. Na próxima você vai ver que você vai estar melhorando. Cada vez que você faça a atividade, você vai melhorar o seu condicionamento físico. Vai ficando mais fácil para realizar essas atividades e vai poder aumentar a intensidade em cada exercício, ok? E segue a gente no Instagram, lá vai ter algumas notícias, algumas coisas para estar ajudando vocês, algumas atividades extras, além dessas atividades de terça e quinta, vou estar dando dica para vocês estarem realizando atividades dos outros dias. Tá? Para quem está parado, amanhã o ideal é dar uma descansada realmente, tá? Descansa, vai ficar com um pouco de dor muscular, isso é normal, ok? Para quem já está realizando atividade física, amanhã você pode estar fazendo uma caminhada tranquila, tá? Faça a sua caminhada aí 20, 30 minutos e tenta marcar a distância que você percorreu e o tempo. Pega um caderninho, anota, tá bom? Então eu já sei que dia 20 eu iniciei minhas atividades online e você coloca um grau de dificuldade lá, de 0 a 10, o quanto você ficou cansado. 10 é muito cansado, ficou exausto. 5, intermediário, cansei, mas dá para fazer um pouco mais forte. 8, opa. 7, foi uma intensidade boa, ok? Acima de 7 foi uma intensidade boa. E também vou estar fazendo um grupo no WhatsApp, tá? Para estar ajudando vocês, para alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, e mandando lá sobre alguns exercícios, tá bom? E outra coisa, segue a gente também no YouTube, tá? Às vezes fica mais fácil para mais pessoas visualizar no YouTube. Só que para estar fazendo essas lives ao vivo no YouTube, precisa ter muitos seguidores. Então, quem segue aqui no Instagram, vai lá no YouTube, começa a seguir a nossa página também, Ale Barros Personal Training, tá bom? Que conseguindo fazer as lives pelo YouTube, vamos atingir maior número de pessoas, podendo ajudar mais pessoas, ok? Deixa eu ver como está o comentário de todo mundo e parabéns novamente para vocês. Pessoal, show de bola! Boa, isso aí, Débora, parabéns para você também que fez. Isso aí, o grupo é para tirar dúvidas sobre exercícios, para estar tendo alguns feedback. Boa, Letícia, Daniele, fizeram as atividades aí, gostaram, foi muito bem. Top, isso aí. Manda para os amigos, tá bom? Compartilha para mais pessoas estarem fazendo essas atividades. O intuito da nossa atividade é trazer bem-estar para as pessoas, evitar o sedentarismo que traz muita doença junto, ok? Tô suado, hein, pessoal? Boa, agora vamos estar desligando a nossa live ao vivo e espero que todos tenham gostado. Um abraço e boa noite para todos.